Boa noite, pessoal. Estou gravando esse vídeo aqui para nós falarmos um pouquinho sobre a reabertura das igrejas que já está ocorrendo em algumas cidades aí, Brasil afora. Aqui em Belo Horizonte, o último decreto do prefeito Calil já está prevendo a retomada em alguns setores essenciais da economia e não prescreveu nenhum tipo de restrição contra ao funcionamento das igrejas. Em outros municípios, como Ribeirão das Neves também, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, recebi aí uma cópia do decreto também flexibilizando o retorno das igrejas. Em outros municípios, tanto do estado, nem tanto do estado de Minas Gerais, não tenho conhecimento, mas de alguns estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, ainda permanece mais rígido essa questão do funcionamento das igrejas. E alguns colegas têm perguntado sobre meu entendimento jurídico em relação a isso. A despeito de ser um advogado neófito, eu entendo que a gente precisa analisar o contexto como um todo. Em primeiro lugar, vamos ver o seguinte: o que são decretos? Né? Porque estados e municípios da nossa Federação Brasileira estão emitindo vários decretos relacionados ao interesse da saúde pública, à prevenção e ao controle da proliferação do novo coronavírus ou Covid-19. Né? Em primeiro lugar, nós precisamos entender que decretos eles são uma espécie de normas legais pertencente ao ordenamento jurídico brasileiro. Os decretos são atos administrativos de competência dos chefes dos poderes, tanto o executivo como legislativo e judiciário. Né? No caso das prefeituras, autonomia do prefeito. No estado, os governadores, e na União é o presidente da República. Os decretos que visam regulamentar as leis federais, estaduais, municipais, de acordo com o interesse do poder público administrativo, do poder executivo. Em nosso sistema jurídico, nós temos assim uma hierarquia de normas. Né? Existem as leis brasileiras, elas seguem uma hierarquia. No topo desta pirâmide, né, se a gente considerar como se fosse uma pirâmide o nosso ordenamento jurídico, e essa ideia não é minha nem nossa, é uma ideia do professor Kelsen, que inclusive leva o nome da pirâmide de Kelsen, um jurista internacional que elaborou esta ideia da hierarquia de normas, e ele usou essa metáfora da pirâmide. No topo, no ápice da pirâmide, nós temos a lei maior, o diploma maior do nosso país, que é a Constituição brasileira. Abaixo da Constituição, então, teríamos todas as espécies seguintes de leis. Né? Nós temos, então, as chamadas emendas constitucionais, que elas fazem parte da Constituição, mas elas passam por um processo legislativo próprio para serem aprovadas. Depois delas, nós temos, então, as leis complementares, que são aquelas que visam a complementar o programa constitucional. Uma delas, por exemplo, que foi recepcionada, uma lei mais antiga, mas que foi recepcionada na Constituição como uma lei complementar, é a lei do CTN, né, do Código Tributário Nacional. É uma espécie de lei complementar. Temos depois as leis especiais, né, e aí, como exemplo, nós podemos citar a Lei Maria da Penha, a lei que instituiu o Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA, a lei que instituiu o Estatuto do Idoso. Essas são chamadas leis especiais. A lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor, né, também está incluído nas leis especiais. Depois das leis especiais, nós temos as leis ordinárias, que são leis que são aprovadas no parlamento e que requer apenas um quórum simples da maioria, 50% mais um. Temos as chamadas leis delegadas, que são instituídas também através de um rito especial por meio da autonomia da vontade do chefe do executivo.
Temos as medidas provisórias, as leis provisórias, que elas têm um tempo de duração, se não forem votadas, elas perdem sua eficácia. Depois disso, nós temos os decretos. Veja bem, depois de estar 4, 5, 6 espécies de leis, nós temos os decretos. E depois dos decretos, nós temos as portarias e os normativos que regem a administração pública interna. Então, vamos colocar as coisas no seu devido lugar. Nós estamos vendo aí prefeitos e governadores estabelecendo decretos como se tivesse força de lei superior, inclusive à Constituição brasileira, usurpando poderes que não lhe pertencem. E o que mais absurdo disso tudo é que o STF tem dado, né, essa garantia de liberdade dos prefeitos fazer o que quiserem, com base na questão de calamidade pública, passando por cima da Constituição, porque somente o presidente da República poderia, né, invocar lá o artigo 137, 138 da Constituição, que trata sobre estado de sítio, estado de guerra, um estado de exceção temporária, aonde, observado o rito próprio, né, ouvido o Conselho de Guerra, encaminhado então ao Congresso Nacional para aprovar, né, seria instituído um decreto estabelecendo o estado de sítio, aonde garantias de liberdades individuais e direitos individuais poderiam ser suprimidos por um tempo determinado. O que nós estamos vendo são um desmame, uma ditadura sendo implantada, uma ditadura velada, uma ditadura nem tão velada assim, uma ditadura já escancarada, explícita, onde prefeitos e governadores se sentem à vontade para tolir o povo dos seus direitos de ir e vir, seus direitos fundamentais, inclusive fechando igrejas, que está violando o artigo 5º e seu inciso 7º, o artigo 19, inciso 1º da Constituição Federal. Uma vez exposto tudo isso que eu coloquei para vocês, então a gente poderia verificar o seguinte, que o direito ao culto, o direito à liberdade religiosa, o direito de ir e vir aos locais de liturgias, eles estão previstos dentro daquilo que nós chamamos de cláusulas pétreas, constitucionais. Ou seja, são artigos da Constituição que não podem ser modificados, removidos, alterados e suprimidos por tempo determinado somente em caso de declaração do estado de sítio. Por exemplo, artigo 5º, inciso 6º, ele fala que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantido na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. O artigo 5º, no inciso 39, diz: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. A gente está vendo aí pessoas sendo detidas, pessoas sendo ameaçadas de prisão. Contudo, quais são os crimes que essas pessoas estão praticando? Da desobediência civil, não existe crime previsto no Código Penal para isso. Alguém poderia alegar, desacato à autoridade, mas isso é muito subjetivo e relativo. Precisaria ser configurado de fato um desacato à autoridade. O próprio STF tem dúvidas contra isso, tem discutido essa matéria e relaxado essa ideia de desacato à autoridade, né? O artigo 5º, ainda no seu inciso 46, diz que a lei punirá qualquer discriminação atentatória aos direitos e liberdades fundamentais. E isto, os governadores e prefeitos que estão passando por cima disso não estão se atentando, porque eles estão violando o artigo 5º, inciso 41, onde eles poderão responder por esses atos de abuso de autoridade. O artigo 5º ainda, no seu inciso 54, diz que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Pessoas que estão sendo levadas coercitivamente, estão sendo detidas, estão sendo presas. Essas prisões e essa forma de deter o cidadão são, do meu ponto de vista, ilegal. Abuso de autoridade. Artigo 5º, inciso também 61, diz que ninguém será preso senão em flagrante delito. E delito é algo que tem que estar previsto no Código Penal. Ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, quando o juiz determina a ordem de prisão. Aí sim. Salvo nos casos de transgressão militar, que é uma coisa que aplica exclusivamente a desobediência na hierarquia militar, ou crime propriamente militar, definidos em lei. E o artigo 19 diz o seguinte, da Constituição Federal: é vedado à União, aos Estados,
ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos, inciso primeiro, estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, preste atenção nisso, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração no interesse público. Então, meus amigos, meus irmãos, estão me vendo aqui, nós estamos vivendo um tempo absurdo, onde a Constituição está sendo rasgada, destruída, as leis estão sendo, os direitos dos cidadãos estão sendo atropelados. Nós somos um Estado laico, e por sermos um Estado laico, nós temos assegurado a plena liberdade religiosa, e nenhum decreto de lei pode suprimir, afastar, reduzir ou dificultar a nossa liberdade. A Igreja pode e deve colaborar com o Estado e a sociedade pelo interesse público em comum, até mesmo restringindo as suas atividades públicas, mas ela fará isso sempre de forma livre e voluntária, e nunca de uma maneira coercitiva por imposição de qualquer dispositivo legal. Portanto, fechamento de igreja é inconstitucional e é ilegal. Nós temos visto, então, essa arbitrariedade sendo cometida por vários prefeitos e governadores, estabelecendo multas absurdas que depois vão todas vão cair quando processos administrativos, processos judiciais forem impetrados na justiça, questionando essas multas, essas sanções absurdas. Somente então, como já dissemos, um estado de sítio poderia afastar, ainda assim, temporariamente, as garantias e direitos fundamentais da Constituição Federal. Dito isto, meus amigos e irmãos, eu gostaria de recomendar, né, as igrejas que se sentirem seguras neste momento para retomarem gradativamente, ou seja, paulatinamente, as suas atividades de culto público, que observem tão somente aqueles cuidados mínimos, né, de recomendações do Ministério da Saúde, recomendações de especialistas quanto ao controle da propagação do vírus, como o uso, estamos cansados de ouvir aí nesses 60 dias já, o uso de álcool gel, né, o distanciamento entre pessoas que varia de 1,5 m a 2 metros, a redução do público para cumprir o distanciamento mínimo. Por exemplo, se a igreja tem 100 metros quadrados, acredito eu que ela poderia colocar 50 pessoas ali, né? Porque uma pessoa a cada 2 metros quadrados. Se ela tem 200 metros quadrados, a sua nave do templo, poderia colocar 100. Se ela tem 1.000 metros quadrados, ela poderia perfeitamente ter 500 pessoas se reunindo ali, observar o espaçamento, né, e a demarcação de lugares. Recomendaríamos ainda que as pessoas ainda considerado grupo de risco, tem comorbidades, pessoas idosas, crianças, pudessem, num primeiro estágio da retomada dos cultos, permanecer em casa e gradativamente ir voltando. A igreja precisa voltar a funcionar. Aliás, o nosso país precisa retomar a força de trabalho, porque senão situações muito piores vão acontecer e isso vai levar a mais óbitos do que certamente o vírus levou até agora. A ANAJURE, que é a Associação Nacional de Juristas Evangélicos, ela publicou, né, uma carta dela aqui no seu site, né, um modelo de decreto, que poderia ser usado perfeitamente pelos estados e municípios, objetivando o retorno gradual de atividades religiosas. A sugestão da ANAJURE é o seguinte: primeiro, disponibilizar preparações alcoólicas a 70% para higienização das mãos, principalmente nos pontos de maior circulação de pessoas. Segundo, intensificar a limpeza da superfície dos ambientes com detergente neutro, né, quanto material de superfície permitir, e após desinfeccionar com álcool 70% ou solução de água sanitária. Desinfetar, terceiro, com álcool 70% os locais de objetos frequentemente tocados, como maçaneta, interruptores, quer dizer, aquela limpeza básica, né? Quarto, disponibilizar e instruir sobre locais para lavagem adequada das mãos, pia, água, sabão líquido, papel toalha, isso também é muito tranquilo. 5, estimular o uso individual de materiais e equipamentos e, quando necessário, fornecê-los em número suficiente para que não seja necessário o compartilhamento, né? Corpos descartáveis, e talvez até disponibilizar luvas descartáveis para aqueles que esquecerem ou chegarem num ambiente de reunião sem a sua luvas descartáveis, não, máscaras descartáveis, né? Para aqueles que chegarem no local de reunião, se esquecer a sua máscara, poder usar.
Sexto, manter locais de circulação e áreas comuns com sistema de ar-condicionado limpo, né? Filtros e dutos. Sétimo, manter os ambientes arejados por ventilação natural, portas e janelas abertas, sempre que possível. Oitavo, respeitar um afastamento mínimo de 1,5 m entre os frequentadores, membros e visitantes dos núcleos de famílias diferentes. Né? Nono, evitar contato físico entre pessoas, ainda que seja para prestar serviço religioso. Décimo, orientar o não acesso de pessoas de grupo de risco no estabelecimento. 11º, disponibilizar aos frequentadores, ministros, obreiros, servidores, máscaras de proteção facial. E aí vai, não vou ler tudo não, são 17 sugestões que são muito bem-vindas e muito bem elaboradas pela ANAJURE. Então, concluindo, né, se você aí, líder de igreja, pastor, presbítero, está sentindo segurança neste momento de voltar, né, com as atividades de culto, sentindo necessidade, porque tem pessoas que estão adoecendo com depressão, isoladas em casa, que precisam voltar ao convívio social. E a igreja é um hospital também terapêutico para tratar essas questões, principalmente psicossomáticas. E convenhamos, deixamos a hipocrisia de lado. Você tem ido no supermercado, não tem? Você tem ido no açougue. Você tem ido no sacolão comprar verdura. Você tem ido na farmácia. Você tem ido na padaria. Ou então você fez um estoque fenomenal na sua casa, né? E montou um bunker. Porque eu aqui estou indo no supermercado, eu estou indo no açougue, eu estou indo na padaria. E quando eu chego no supermercado, tem volume de pessoas, né? Lógico, tá restrito, você tem um número X de pessoas que podem entrar, mas tem movimento de pessoas no supermercado. Tem movimento de pessoas na padaria, tem movimento de pessoas na farmácia. Hoje mesmo eu enfrentei uma fila e foi entrando de um por um ali dentro daquela limite estabelecido. Então esses lugares essenciais estão funcionando. E agora, por que a igreja do Senhor Jesus, onde é fonte de vida, é fonte de poder e graça, não pode voltar a funcionar? Eu não compreendo essas coisas. Eu entendo que, e aqui na minha congregação, onde eu dirijo, que é uma congregação pequena, nós já estamos funcionando há mais de mês. E graças a Deus ninguém pegou Covid, os cuidados estão sendo tomados. E se alguém pegar, irmãos, faz parte das fatalidades da vida. A pessoa pode morrer de infarto dentro da igreja, ou em casa, pode tropeçar, cair e morrer. A morte é algo assim certo na nossa vida. A gente só não sabe quando. Lógico, a gente não quer antecipar. E não queremos que ninguém morra de Covid. Mas, porventura, alguém vier a pegar o vírus e tal, o vírus pode ser pego dentro de casa. Dentro de casa. Tem casos aí, né, em Nova York, por exemplo, o governador de Nova York gravou um vídeo declarando que 89% dos casos constatados de Covid lá no estado de Nova York foram pessoas que estavam no isolamento. Isolamento, então, de certa forma, tem se discutido se ele tem eficácia ou não. Eu acho que o mais eficaz é a gente tomar esses cuidados de asepsia, levar a vida normal, sem medo, sem pânico, sem terror, né, sem interromper a economia e orando para que Deus nos visite logo com a cura e com a solução definitiva desse problema. Ok? Fica aí. Minha opinião, você pode discordar dela, você pode concordar. Vivemos num país livre e democrático, você só não pode me desrespeitar. Né? Que Deus te abençoe. Te dê um bom fim de semana e domingo. Se a sua igreja estiver funcionando, vá ao culto. Que Deus te abençoe.